Olá, vamos começar a nossa aula sobre sistemas operacionais. Hoje falaremos sobre a história dos sistemas operacionais. Aqui quem vos fala é a professora Keila Nogueira. Os sistemas operacionais sempre estiveram associados às arquiteturas de computadores nos quais eles rodam. O primeiro computador digital verdadeiro foi projetado pelo inglês Charles Babbage. Tá aí uma imagem para vocês visualizarem esse primeiro computador digital que foi criado. Babbage projetou o primeiro computador, qual recebeu o nome chamado de máquina computadora. Por que foi considerado então o primeiro computador? Porque ele possuía um dispositivo de entrada, uma memória, uma unidade central de processamento e um dispositivo de saída, bem parecido com a arquitetura de computadores que nós temos hoje. Então, nós tínhamos a entrada de informações de dados que eram processados através de uma unidade central de processamento, possuía também uma memória e nós tínhamos então a saída dessas respostas obtidas. Para projetar essa máquina, Babbage também necessitou de um software. E quem desenvolveu esse software foi uma jovem mulher chamada Ada, que foi considerada também a primeira programadora do mundo. Aí uma imagem para vocês visualizarem. Como eu falei, a geração dos computadores, os computadores em si, foram projetados, sempre existiu um software ligado a esses computadores. A história dos sistemas operacionais está totalmente ligada com as gerações dos computadores. Então vamos falar dessas gerações. A primeira geração dos computadores foi de 1945 a 55 aproximadamente, foi considerado sem sistemas operacionais, porque realmente não existia sistema operacional. Foi projetado basicamente na Segunda Guerra Mundial. Uma das características importantes era que os computadores funcionavam com válvulas. E como funcionava isso? Um único grupo de pessoas projetava, construía, programava, operava e mantinha cada máquina. E toda essa programação era feita em linguagem de máquina. Uma imagem das válvulas aí como eram utilizadas. Na primeira geração também, as linguagens de programação que nós temos hoje eram totalmente desconhecidas. Então, como é que funcionava? O programador reservava um período de tempo da folha, depois descia até um lugar de máquina, insere as suas conexões no computador e fica lá esperando algumas horas. E eram simplesmente para gerar problemas de tabelas, de senos e cossenos. Não entendia, não existia nenhuma linguagem que nós temos hoje, C, Java, sucessivamente. Já a segunda geração, a principal característica dessa geração dos computadores é que foram utilizados transistores e sistemas de lote. Então já estabeleceu uma distinção entre projetistas, construtores, operadores, programadores, já houve uma divisão. Para executar um programa, ou conjunto de programas, que é chamado de job, um programador escrevia o programa em uma linguagem, Fortran ou Assembler, e depois transformava em cartões perfurados. Na segunda geração, utilizou então transistor e memória magnética. Houve o surgimento das primeiras linguagens de programação, utilizou-se máquinas de leitura de cartão e o processamento era em lote ou em back. A segunda geração dos computadores, como é que funcionava? Os cartões eram então levados para a sala de entrada, onde era recebido por um dos operadores. Quando os computadores terminavam o job, um dos operadores ia até a impressora, removia e saía e levava para a sala de saída. Perdia-se muito tempo nessa ida e volta. O processo era levado de um lugar para outro através de uma pessoa. Aqui está um exemplo do processamento em back, como é que funcionava. Então nós temos aqui os cartões
perfurados, que eram os jobs, eram feito um processamento e esse processamento era armazenado numa fila de entrada. Essa fila de entrada pegava cada processamento e gerava outra fita de saída. No final, essa fita de saída era processada e gerava os relatórios finais. Já a terceira geração de computadores é caracterizada pela multiprogramação. Começou então a utilizar circuitos integrados, microprocessadores, multiprogramação e sistema de tempo compartilhado. Para evitar a ociosidade da CPU, dividia-se a memória em várias partições, com um job diferente em cada uma delas. Assim, quando se pausava a execução de um job, outro entrava em operação, ocupando o tempo ocioso da CPU. Então, nós temos aqui um exemplo de partições da memória, onde possuía, no caso aqui, 3 jobs, 3 processos, particionados e juntamente com o sistema operacional. A quarta geração de computadores popularizou-se pelos microcomputadores. Passou a utilizar sistemas multitarefas e sistemas multiusuários. Já a quinta geração, que vai de 1991 até hoje, como é caracterizada? Começou novas pesquisas em software e hardware, consolidação das interfaces gráficas, conceitos e implementações antes disponíveis somente para sistemas operacionais pesados, sendo aplicado em microcomputadores. Também algumas telas aí de alguns sistemas operacionais, só para exemplificar para vocês. Ficamos por aqui e aguarde a nossa próxima videoaula. Obrigada!